1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 ao versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus: Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Então vamos orar e pedir a Deus que fale aos nossos corações mais uma vez, que Deus traga instrução ao seu povo, que Deus possa estar nos alimentando e nos orientando com a sua preciosa palavra. Deus bendito, mais uma vez em tua presença, porque reconhecemos que o pecado nos afetou por completo e que necessitamos da ação do teu Espírito, da iluminação do teu Espírito Santo, para que possamos assim compreender a tua palavra. Sabemos que as coisas espirituais se discernem de modo espiritual, e por isso pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, que o Senhor nos instrua, que possamos ser edificados, que possamos compreender, ó Deus, os teus desígnios, e em especial para nós, nesta noite, por meio desta porção da palavra de Deus. Não permita, ó Deus, com que os nossos pensamentos se peguem vagando nas preocupações do porvir, mas que estejamos aqui, ó Deus, atentos, dispostos a ouvir o Senhor falar conosco. Assim, ó Deus, fala. Fala também, ó Deus, àqueles que neste momento nos acompanham também pela internet. Que a tua graça visite cada lar ou em qualquer lugar que estejam aqueles que nos acompanham. E que o teu nome, acima de tudo, seja louvado e glorificado. Que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos. E é assim que nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. A cada domingo se faz necessário sempre revisar os irmãos, porque Paulo, quando escreve, ele escreve tendo uma ideia em sua mente, muito embora orientado, inspirado por Deus, para escrever a um povo, em especial aqui a igreja de Corinto, que estava situada ali em Corinto. E por isso que se faz importante nós lembrarmos aquilo que o apóstolo Paulo já escreveu, já falou, para que possamos assim dar continuidade à linha de raciocínio dele, o que ele está trabalhando, aonde ele quer chegar, como Deus está falando na vida daquela igreja. Os irmãos bem sabem que o apóstolo Paulo, ele foi o fundador dessa igreja. O apóstolo Paulo visitou essa cidade, indo às suas viagens missionárias, passou um bom tempo por aquele lugar e teve que se ausentar daquele lugar, e posteriormente outra pessoa assume o lugar do apóstolo Paulo, Apolo, a qual nós já mencionamos aqui no começo desta carta. E depois de um tempo, o apóstolo Paulo soube por alguns irmãos que moravam ali e que eram membros daquela igreja, sobre da situação presente da igreja. E a situação da igreja não era das melhores. Na verdade, se pudéssemos dizer que, se fôssemos fazer aqui uma comparação, poderíamos dizer que a igreja de Corinto, sem dúvidas, era uma das piores igrejas das quais o apóstolo Paulo havia plantado. Infelizmente, é uma carta que praticamente em todo o seu conteúdo, o apóstolo Paulo está trazendo exortações, corrigindo. Tanto é que os 4 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo está lidando com uma divisão interna. A igreja estava dividida em partidos, aqueles que eram de Paulo, aqueles que eram de Pedro, aqueles que eram de Apolo, e aqueles que se achavam mais espirituais do que os outros e diziam que era de Jesus Cristo. E a igreja estava dividida, e o apóstolo Paulo escreve os 4 primeiros capítulos para trazer unidade àqueles irmãos, a fim de que eles pudessem viver em unidade, em vez de viverem em divisões, em contendas, em conflitos. E se não bastasse isso, o apóstolo Paulo também escreve para lidar com questões muito particulares àquela igreja. No capítulo 5, ele vai lidar com questões morais.
Capítulo 5, o apóstolo Paulo escreve para, mais uma vez, corrigir um grande problema que estava acontecendo de imoralidade naquela igreja, onde um rapaz estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. E os irmãos não estavam fazendo nada, pelo contrário, o testemunho já havia se espalhado de maneira muito negativa em todo aquele contexto. E Paulo também escreve para resolver problema entre irmãos, irmãos que estavam colocando outro irmão na justiça por questões financeiras. E o apóstolo Paulo: não há sábio no meio de vocês para que vocês resolvam essas questões internamente, para não expor ao ridículo o evangelho fora do ambiente de irmãos de igreja. E não, se não bastasse, o apóstolo Paulo também escreve para combater um tipo de moralidade que muitos homens estavam visitando os templos pagãos, onde tinham cultos com orgias sexuais. O apóstolo Paulo escreve para tratar sobre essas questões de moralidade. Então, só pelo conteúdo até aqui, você percebe que a coisa não era boa do que estava acontecendo lá. Então, o apóstolo Paulo, praticamente o conteúdo é o tempo todo exortativo, corrigindo essa igreja de más condutas e más comportamentos que eles estavam tendo. E no capítulo 7, o apóstolo Paulo, então, vai lidar com questões de casamento, sobre divórcio, sobre solteirice, sobre viuvez, sobre recasamento. O apóstolo Paulo lida com isso. E agora, no capítulo 8, o assunto que está à tona é o do versículo 1, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos. Esse assunto estava, mais uma vez, dentre tantos assuntos, estava gerando divisão na igreja por pensamentos diferentes. E qual era o assunto em relação às coisas sacrificadas aos ídolos que estava gerando conflito entre os irmãos? Como eu bem disse no domingo passado, o sistema sacrificial, ali que a gente vê no Antigo Testamento, de o adorador levar o animal a ser sacrificado no templo, ele não era exclusivo do judaísmo, não era exclusivo apenas do povo de Israel. Outras religiões, elas também adotavam esta prática de costume de adoração e fazia parte o sacrifício de animais. E ali em Corinto havia muitos outros templos pagãos onde as pessoas faziam isso comumente. E o que acontecia? Quando as pessoas levavam o animal, e diga-se de passagem, os melhores animais sempre eram escolhidos para ser sacrificados, uma parte ficava com o adorador, e ele poderia fazer o que quisesse com ela, ele poderia levar para casa, comer com a sua família, ou ele já poderia ir com a sua família e amigos e comer lá mesmo, aquele espaço. Então, muitos templos daquela época também serviam como uma espécie de restaurante, um lugar onde as pessoas faziam refeições. Segundo Augusto Nicodemos, se assemelhava um pouco à ideia da ceia do Senhor, muito longe, mas essa ideia de ceiar, de comer na presença de Deus com os irmãos, isso não era algo simplesmente do cristianismo, mas outras religiões também tinham a prática de fazer isso. Então, uma parte ficava com o adorador, uma outra parte ficava com o sacerdote, aquele que fazia o sacrifício do animal, com uma sua parte pelo seu trabalho, e a outra parte era oferecida à sua entidade de adoração. E como os irmãos bem sabem, naquele contexto não havia sistema de refrigeração. Então, muitas carnes que eram oferecidas aos sacerdotes, muitas delas, para não se estragar, eles vendiam ao mercado por um preço muito abaixo, e carnes ótimas, porque as carnes sacrificadas eram as melhores. Então, era muito comum você ir ao mercado para comprar carne para comer, e muito provavelmente aquela carne que você fosse comprar para comer havia sido uma carne que, outrora, anteriormente, havia sido sacrificada aos ídolos e que havia sido uma parte vendida ao mercado. Então, tanto é que Paulo vai tratar disso mais à frente, não agora no capítulo 8, mas ele vai tratar isso mais à frente. Mas qual era o problema que estava acontecendo? Porque tinha alguns irmãos que haviam se convertido, eles haviam adquirido a maturidade, e esses são os irmãos que Paulo vai chamar de fortes,
tem os irmãos fortes e fracos. Os fortes eram aqueles que haviam se convertido, entendiam que os ídolos não eram nada em si mesmo e que, portanto, eles poderiam comer dessas carnes sem nenhum problema. Mas havia aqueles irmãos que haviam se convertido há pouco tempo, a consciência ainda fraca, eles tinham vivido a vida inteira participando desses sacrifícios e eles se sentiam com a mente pesada por comer aquele tipo de carne, sabendo que outrora aquelas carnes haviam sido oferecidas a ídolos. Então a igreja estava dividida entre os fortes e os fracos. E o capítulo 8, em especial, praticamente todo o restante, até o capítulo 10, Paulo escreve em especial para os fortes, para aqueles que são maduros, para aqueles que chegaram à maturidade de entender que essas carnes em si mesmo não são nada. O problema é que eles estavam tendo um comportamento inadequado. Os fortes estavam olhando para os fracos e estavam rejeitando eles por não terem ainda essa maturidade. E isso estava gerando divisão entre a igreja. E por isso que, antes de falar sobre a carne sacrificada a ídolos, os 3 primeiros versos, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, se você tem conhecimento de que as carnes sacrificadas em si mesmo não são nada, mas se você usa esse conhecimento não para edificar o teu irmão, mas para gerar orgulho, para te tornar soberbo em relação àquele que ainda não tem essa maturidade, para nada presta. Por isso que ele vai dizer que, na verdade, o conhecimento que vem da parte de Deus é aquele conhecimento que gera ações que edifica a vida do outro. Então, o verdadeiro conhecimento é muito mais do que aquele cognitivo de saber informações. Mas o verdadeiro conhecimento que vem da parte de Deus é aquele que te leva a usar esse conhecimento para edificar a vida do outro, abençoar a vida do outro. E por isso o apóstolo Paulo, então, ele lida com essa questão nos 3 primeiros versos, quando ele diz: o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. E agora, a partir do versículo 4, Paulo vai fazer o que os fortes não fizeram. Em vez de instruir os fracos acerca do conhecimento verdadeiro, ajudar eles a ganhar maturidade, a sair daquela condição, a aprenderem verdadeiramente sobre as coisas, eles estavam esnobando os mais fracos, olhando com altivez de espírito, de cima para baixo. Então Paulo vai fazer o que eles deveriam ter feito. Paulo então vai trazer instruções acerca dos alimentos sacrificados a ídolos. Os fortes estavam certos. Paulo concorda com eles, que é o que ele vai dizer agora. O problema é que eles não estavam usando esse conhecimento para edificar a vida dos mais fracos. E aqui, veja o que o apóstolo Paulo vai dizer sobre, então, as carnes sacrificadas aos ídolos. O conteúdo do apóstolo começa agora, quando ele diz: quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Ponto. Paulo, então, resolve isso de forma muito clara, muito simples, e trazendo o conteúdo para os irmãos. De fato, os fortes estavam certos. Os ídolos, os alimentos sacrificados a ídolos não são nada, por isso que eles comiam. Porque os ídolos mesmo, eles não são nada no mundo, porque só há um Deus, só há um Senhor. Então eles estavam certos, e Paulo confirma isso aqui para eles, ratificando, trazendo mais uma vez essa informação. O conhecimento é esse, a teoria é esta, a doutrina é essa, está certíssima. A teoria, o conhecimento é esse. O que deve-se saber sobre os ídolos e as carnes sacrificadas é isso. Quanto a comer alimento sacrificado a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então, respondendo àquela pergunta do domingo passado, se você encontrasse uma galinha numa encruzilhada, você poderia comer, porque os alimentos sacrificados a ídolos não são nada. Ok? Então, e aqui eu não estou dizendo que você deve comer, certo? Mas se você comesse,
Paulo está dizendo que não é nada. As carnes sacrificadas a ídolos, sabemos que não é nada, porque o ídolo por si mesmo não é nada. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que não existem, e eu vou já entrar mais nesse aspecto. Mas antes de entrar no versículo, na profundidade que ele traz para nós de lições preciosas, eu quero lembrar a você mais uma vez a importância do conhecimento. Porque Paulo disse anteriormente que o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. E eu falei que você tem que ter cuidado para você não achar que Paulo está fazendo aqui um conflito entre conhecimento e amor. O apóstolo Paulo estava apenas tratando de um certo tipo de conhecimento que só gera orgulho. Mas o conhecimento correto, Deus deseja que nós o tenhamos. E exatamente é o que Paulo está fazendo aqui. Paulo está instruindo. Paulo está mostrando que saber é importante. Os irmãos fracos eram fracos porque não sabiam. E os fortes deveriam ajudar os fracos a saber, para que eles ganhassem maturidade. Não ficar fazendo hora com eles, não tirando onda, não se achando superiores ou olhando com altivez para quem não tem conhecimento. Porque quem tem conhecimento e tem esse tipo de postura só mostra que nada sabe. Porque alguém que sabe alguma coisa sabe que nada sabe, comparado à vastidão do conhecimento. Então, Paulo está dizendo, o correto é isso, o conhecimento certo é esse. Paulo então está instruindo os fracos, já que eles não sabiam. E o entendimento correto é esse. Por isso, conhecer, saber, aprender é importante. Longe de nós acharmos e considerarmos que doutrina não é uma coisa importante. Se assim não fosse, Paulo não estaria escrevendo para educar aqueles irmãos acerca do assunto. Perceba que a falta do conhecimento estava gerando o que entre os irmãos? Divisão. Porque uns sabiam e outros não sabiam. E os que sabiam, em vez de ensinar os que não sabiam, olhavam eles com altivez. E Paulo então está instruindo, trazendo conhecimento. Porque Deus deseja que nós saibamos. Isso é doutrina, isso é conhecimento da parte de Deus. E Deus deseja que o seu povo conheça. Tanto é que Paulo vai dizer em outros momentos que pela falta de doutrina, é que muitos de nós somos levados por todo e qualquer vento de doutrina. Porque nos falta conhecimento. Então, saber das coisas, ser instruído das coisas, nos ajuda a ter um entendimento correto. Perceba que não conhecer as coisas de Deus nos leva a viver de um modo em desacordo com a vontade de Deus. Mas quando conhecemos a vontade de Deus, quando conhecemos os desígnios de Deus, quando temos uma boa doutrina, a nossa vida é alicerçada nas doutrinas que nós conhecemos. Por isso que nós nos reunimos em torno da palavra, para estudar a palavra, para aprender a palavra, para ter conhecimento da palavra, para ajustar a nossa mente, a nossa cosmovisão, a nossa vida acerca da palavra. Porque é importante, e Paulo está fazendo exatamente isso, está instruindo. Na verdade, Deus nos ordena a crescer no conhecimento. Veja o que Pedro disse em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Coloca para nós aí, por favor. Coloca o 17, porque ele está lidando com erro. Olha o que ele diz. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontra. Para aí, 17. Olha o cuidado de Pedro. Tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro. Ele está preocupado em que as pessoas não sejam arrastadas pelo erro. Como é que então a gente se cuida para não ser arrastado pelo erro e para que não caiamos da posição segura em que nos encontramos? Versículo 18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Percebe o antídoto para evitar o erro? É crescer no conhecimento e na graça de Deus. Então, crescer no conhecimento, o aprender, nos ajuda a não errar, a não cair nas armadilhas das falsas doutrinas. Entende? E por isso que a Bíblia, ela traz essa instrução para nós. E Deus nos chama a crescer, a aprender no conhecimento. Voltando nós para o nosso texto. Então, o apóstolo Paulo, preocupado
com os mais fracos, que precisavam aprender. Paulo, então, instrui eles dizendo, versículo 4, quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo não é nada no mundo e que não há senão um só Deus. E aqui o apóstolo Paulo nos traz uma lição preciosa sobre uma das doutrinas mais importantes também do cristianismo e da fé cristã, que é o monoteísmo. Naquele contexto, assim como no nosso, era um contexto de politeísmo. O que era isso? Havia muitos deuses, e ainda há no mundo, a ideia de adoração. Como eu falei, a cidade de Corinto era cercada por templos de todo tipo de adoração, e havia todo tipo de entidades que você possa imaginar. Na verdade, o panteão grego é muito grande. A quantidade de deuses que as pessoas buscavam e adoravam e construíam templos era muito grande. Inclusive, naquele contexto era tão grande que quando você chega em Atos e você vai ver aqui, ali na região da Grécia, havia templos construídos para Deus desconhecido. Caso as pessoas não soubessem identificar algum Deus, tinha lá um altar para ser adorado. Caso alguém não lembre de algum, está ali. Tamanha era a idolatria e o culto a vários tipos de entidades de adoração. Então, o mundo, desde sempre, desde que o pecado entrou no mundo, que surgiram inúmeras entidades divinas e que as pessoas adoram, prestam culto. Então, o apóstolo Paulo aqui está colocando um ponto nisso. O apóstolo Paulo está ensinando a eles algo verdadeiro. Paulo está dizendo, olha, sabe por que comer coisas sacrificadas a ídolos não há nenhum problema no sentido da palavra? Porque os ídolos por si mesmo nada são no mundo e que não há senão um só Deus. Só existe um Deus, não existem outros deuses. E aí você pode perguntar, então, como tudo isso foi construído? Como se desenvolveu tudo isso? Aprendemos um pouquinho hoje de manhã na aula do pastor Hélito. Todas essas construções são construções sociais. Os homens inventaram isso em sua própria mentalidade. Em observar a criação, muitos criaram adoração. Você vê no contexto do Egito, os rios eram adorados. Você vai na Índia, você encontra os animais que são adorados. Então, as pessoas vão criando, como fruto da sua própria imaginação, as suas entidades. E elas prestam cultos a elas. Então, Paulo está dizendo que tudo isso que se aparece aí à nossa volta, como entidades religiosas e divinas, como seres, Paulo está dizendo que não são nada, não existem. Por quê? Porque só há um Deus no mundo, só existe um Deus e nada mais. O resto é falso, não existe nada disso. Então o apóstolo Paulo traz essa lição preciosa de conhecimento ao seu povo sobre o monoteísmo, de que só existe um Deus. E essa é uma doutrina já defendida pelo Antigo Testamento de forma muito categórica. Por exemplo, nós temos um dos textos mais importantes do Antigo Testamento sobre isso, que é o texto de Deuteronômio, capítulo de número 6. Coloca para nós aí Deuteronômio 6, eu acho que é o versículo 4, se eu não me engano. Coloca para nós aí, por favor. Olha o que diz o texto. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não somente lida com a singularidade, não somente lida com a ideia de que não existe ninguém como ele, mas também lida com a questão singular em relação à pluralidade. Só há um Deus, ele é único, não há outro como ele, só há um Senhor. E Paulo vai reiterar isso, e a gente vai ver essa verdade em vários outros lugares das Escrituras. Você veja, por exemplo, Efésios capítulo 4, coloca Efésios aí para nós, por favor. Efésios capítulo 4, versículo 5. Olha o que diz as Escrituras.
há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, passa. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Um só Deus. Não existem deuses, só existe um Deus. É preciso retirar da nossa mente de que tem o Deus, os crentes, o Deus cristão, e existem outros deuses como se eles estivessem naquela guerra. Então, quem foi fã de Cavaleiros do Zodíaco, esquece. Não é daquele jeito. Não tem um Deus para cada casa, várias entidades, onde eles estão degladiando, lutando, e o nosso Deus é um Deus mais forte do que os outros deuses. Não, ele é mais forte porque, de fato, não há outro como ele é singular, mas também ele é único, no sentido singular da pluralidade, porque não existem outros deuses. Ele é singular, ele é único, não existem outros deuses. Tudo isso é criado, e o apóstolo Paulo quer dizer exatamente isso nesse texto. Sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. E essas manifestações de ídolos aqui, elas tinham muitas representações com coisas que eram criadas. Nós vivemos em um contexto ainda não tão forte. Hoje, eu acredito que hoje a expressão mais forte do cristianismo no Brasil é o protestantismo. O catolicismo já perdeu isso há muito tempo, mas aqui os mais antigos sabem muito bem que há uns 30, 40 anos atrás, o catolicismo ainda era muito forte no Brasil. Ainda tem uma expressão muito significativa, não mais quanto os evangélicos, mas a gente foi criado em uma cultura onde a gente via muitas manifestações de culto a ídolos sendo representados por imagens. Por imagens. Essa é uma cultura muito próxima a nós, né? Se você for em qualquer repartição pública, muito provavelmente você vai encontrar aí estátuas de Nossa Senhora, já que são muitas delas, né? Então você vai encontrar aí muitas imagens e essa é a realidade de muitas casas ainda, onde elas têm para si ídolos que foram feitos por homens, por mãos de homem. E hoje pela manhã, o pastor Elton usou um texto muito bom, que eu quero trazê-lo aqui novamente, lembrá-los, sobre Jeremias, capítulo de número 10, que lida sobre isso, em várias outras passagens bíblicas também, mas quero aproveitar o gancho que o pastor fez a citação hoje pela manhã. Acho que o Gabriel também pregou nesse texto na reunião de jovens, Jeremias 10, não sei se foi esse texto, foi Ezequiel, né? Ezequiel. Então você percebe que são vários textos que lidam com isso, né? Mas olha o que disse Jeremias, capítulo de número 10. Coloca para nós aí, por favor. Olha o que ele fala. Vamos ler a partir do versículo 1, só até o versículo 6. Ele diz assim: ouçam a palavra que o Senhor dirige a vocês, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais nos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade. Quais são? Cortam uma árvore do bosque, e um artífice a trabalha com machado. Com prata e ouro a enfeitam, com pregos e martelos a fixam, para que não caiam. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Eles não falam. Necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer mal, também não podem fazer o bem. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Perceba o que ele diz. E no versículo 11, olha o que diz Jeremias, versículo 11, coloca aí. Ele diz: digam-lhe o seguinte: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. Ele faz uma comparação, um contraste gritante entre os ídolos criados pelos homens e a pessoa de Deus. Eles não são nada. Eles não são nada, e por isso que essa verdade é uma verdade que está presente
em muita parte das Escrituras. E mais uma vez o apóstolo Paulo está aqui instruindo, trazendo essa instrução para os irmãos. Os mais fracos estavam com a sua consciência fragilizada, porque outrora eles haviam sido idólatras. E como as carnes eram sacrificadas a ídolos, e muito provavelmente eles comiam essas carnes, e eles ficavam enfraquecidos com isso. Porque eles ainda não tinham alcançado a maturidade e o conhecimento de saber que os ídolos por si mesmos nada são. E que não existem, eles não existem. Mas talvez ainda haja dúvidas na sua cabeça, e você, pastor, mas como explicar todas essas manifestações religiosas à nossa volta? Nos parece que acontecem coisas sobrenaturais. E aqui eu vou dar só um spoiler rapidamente do que o apóstolo Paulo vai lidar com isso mais na frente. Algumas verdades espirituais acerca dos ídolos, embora não sejam nada. Mas olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, a gente vai lidar isso no capítulo 10, mas eu vou dar só um spoiler para você ficar com gostinho de quero mais. Olha o que ele disse no capítulo 10, a partir do versículo 18. Ele diz: considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? E ele diz: o que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. E ele já disse isso e aqui ele reafirma de novo: não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Então o ponto de Paulo é isso. Ele vai lidar com isso mais na frente. Olha, não existem deuses. Se é para dizer que tem alguma coisa, alguém quando sacrifica alguma coisa a essas coisas que eles acham que é Deus, na verdade não é Deus nada, são demônios. É o que ele vai lidar com isso no capítulo 10. Mas por hora, só spoiler, voltemos nós para o capítulo 8. O fato é que eles não são nada, não existe ídolos de nada. Só os demônios que se aproveitam da adoração das pessoas a ídolos e eles mesmos se beneficiam. Os demônios são experts, como já diz a Bíblia, de se disfarçarem de anjos de luz para enganar as pessoas. Então não existem outras divindades, não existe Deus, porque só existe um Deus, como disse o apóstolo Paulo. Nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Por isso, nós temos estudado aqui em nossa escola bíblica, temos estudado assuntos de apologética, muito importante, e nós aprendemos sobre isso, de que o cristianismo é a verdade absoluta da parte de Deus. Não há outra verdade a não ser aquilo apresentada pelo Senhor, pelo próprio Deus. Porque não existem outras entidades, não existem outros deuses. Só há um Deus que se revelou a nós mediante a sua palavra. Isso pode ser difícil das pessoas digerirem aí afora, tendo em vista que nós vivemos em um mundo politeísta, onde as pessoas acreditam que existem inúmeras verdades, de que todas as religiões levam a Deus. Usaram um dito romano, de que todos os caminhos levavam a Roma, já que as construções em Roma haviam sido feitas com esse objetivo. Então, aproveitaram aquele ensejo para dizer que todos os caminhos levam a Deus, mas não é verdade. Porque só há um Deus, só há um caminho, só há uma verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então você percebe que todo o restante à nossa volta, tudo isso é falso. Se só há um verdadeiro, se só há um Deus, então todo o resto à nossa volta não é verdadeiro, é falso. E diante de uma verdade dessa, certamente o mundo vai olhar para nós e nos considerar intolerantes por dizer esta verdade. Vão nos dizer que somos exclusivistas, já que o mundo não tolera verdades absolutas em uma cultura totalmente relativista. Mas esta é a verdade de Deus, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos.
Sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. E quanto a comer alimento sacrificado a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Então esteja ciente disso. Essa é a verdade de Deus para mim e para você. Não existem outras entidades. O que existe é Deus, o Criador de todas as coisas, e todo o resto é manifestação da sua própria criação. Os homens, os animais e os anjos caídos, que nós chamamos de demônios. E nada mais. E nada mais. E os ídolos, por si mesmo, nada são. Portanto, é incoerente nós falarmos que Deus está se manifestando em outras culturas, em outras religiões, usando a ideia das outras religiões como uma forma de Deus se comunicar às outras pessoas. Você não vai encontrar nenhum fundamento nas Escrituras para isso. Deus se revelou a nós por meio das Escrituras e por meio do seu Filho, enviando o seu Filho até nós, de maneira que quem vê o Filho, vê o Pai, porque Ele e o Pai são um. Ele disse, Ele e o Pai somos um. E Cristo, como vai dizer o autor de Hebreus, é a expressão exata do ser de Deus, é o resplendor da glória de Deus. Então, se você quer conhecer Deus, é na pessoa de Cristo e nada mais. Portanto, todo o resto, todas as outras manifestações à nossa volta, tudo isso não passa de nada. É o que ele vai dizer no versículo 5, confirmando isso. No versículo 5, confirmando isso. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses, né, ele coloca aqui, entre aspas, e muitos senhores, que é exatamente essa ideia, né, é o que as pessoas acreditam, e de fato é isso. Elas acham que tem muitos deuses, muitos senhores. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Então ele encerra com tudo e ele traz toda a verdade para o seu Filho. Só há um Deus que criou todas as coisas e só há um Senhor que é o seu Filho, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Essa é a verdade do cristianismo. Essa é a verdade de Deus para nós. Por isso que nós não nos dobramos a nenhuma outra entidade, a não ser para Cristo, porque Ele é a própria expressão do ser de Deus. Ele é o Kyrios, Ele é o Senhor, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Porque esse Deus, embora seja único, mas Ele é trino. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito. E por isso que nós adoramos o Filho. Porque adorar o Filho é adorar o Pai. Porque eles são um só, eles compartilham da mesma essência, da mesma natureza. E só há um Deus. E por isso Ele traz a pessoa de Cristo. Outrora no passado, nos primeiros concílios, e hoje a gente ainda tem muitos debates acerca da pessoa de Cristo, exatamente porque as pessoas acham que adorar a Cristo é uma espécie de politeísmo, de que adorar a Cristo foge da ideia da adoração monoteísta. E nós temos várias religiões à nossa volta que não consideram Cristo como Deus e que, portanto, digno de ser adorado. Nós temos aqui os Testemunhos de Jeová, temos muitos outros próximos a nós que pensam dessa maneira. Mas Cristo é a expressão de Deus. Por isso ele diz, para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem. É o Pai, é o Filho e é o Espírito.
E é por isso que nós o cultuamos. Nós cultuamos o Pai, adoramos o Filho e nos achegamos ao Espírito. Porque o nosso Deus, ele é trino. Ele é trino. E só há o nosso Deus assim. Meus amados irmãos, nessa perícope, Paulo quer lidar com essa questão da verdade acerca dos ídolos. De que os ídolos, por si mesmo, nada são. E que, portanto, eles são uma construção social, uma construção da mente caída do homem, que tem por sua essência e natureza o desejo de adorar a alguma coisa, mas infelizmente o pecado lhe leva não ao desejo de adorar ao Deus verdadeiro. E por isso que ele é capaz, como quando a gente estuda a doutrina da idolatria, a gente percebe o quanto o homem ele se reduz na idolatria. Perceba, de toda a criação, Deus fez o homem como coroa da criação. Porque foi dito de toda a criação que somente o homem é a imagem e semelhança de Deus. Nada mais na criação é assim. Então o homem é a coroa, é a primazia da criação da parte de Deus. Aí o que o homem faz? O homem então pega um pedaço de árvore que é inferior a ele e o coloca como algo maior do que ele. Perceba como a idolatria ela reduz o indivíduo. Deus o criou para ser a coroa da criação. E ele então, em vez de adorar o Criador, ele se diminui, onde ele pega algo menor do que ele e o transforma como algo maior do que ele. E ele o adora. É isso que a idolatria faz. Ela reduz o indivíduo, ela diminui o ser criado, a imagem e a semelhança de Deus. E o pecado faz isso. O pecado nos leva à adoração de coisas que não deveríamos. Já vai dizer Jeremias que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. E o nosso coração é tendencioso de pegar coisas, às vezes até lícitas, e torná-las ídolos em nossa vida. Hoje em dia, talvez nós estejamos longe dessa idolatria de coisas, de pegar um objeto. Mas muitos de nós idolatramos time de futebol, nós idolatramos um político, nós idolatramos, você pode idolatrar a sua esposa, o seu cônjuge, o seu filho. Foi o que Deus fez com Abraão. Por que Deus pediu a Abraão para sacrificar o seu filho? É o filho da promessa. E Deus queria provar o coração de Abraão, se ele amava mais a Deus do que o seu filho. Então, um ídolo pode ser qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossa vida. Qualquer coisa que requeira de nós adoração, empenho, dedicação, coragem, disposição, mais do que a Deus, se tornou um ídolo na nossa vida. Qualquer coisa que tenha o melhor de nós, se tornou ídolo nas nossas vidas. E é assim que a gente descobre quais são os ídolos que estão camuflados em nossa vida. Aquelas coisas pelas quais a gente acredita que não consegue viver sem. Talvez isso se tornou um ídolo na nossa vida. E o nosso coração, ele é tendencioso a fazer isso. A transformar coisas muitas vezes boas, legítimas, genuínas. Mas às vezes tornamos essas coisas um ídolo em nossa vida. E às vezes Deus, como aquele que não divide a sua glória com ninguém, às vezes Deus vai e remove essas coisas de nós, como um cuidado, nos livrando da idolatria que nós construímos em nosso próprio coração. E nós vamos ver essa doutrina da idolatria em diversos momentos. Veja como é que João, por exemplo, encerra a sua carta. 1 João capítulo 5. Coloca para nós aí os últimos versos. Veja na sua Bíblia. Abre a sua Bíblia, é melhor. 1 João capítulo 5. Olha como João encerra a sua carta. Olha o que ele diz a partir do versículo 20. Ele diz:
também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ele encerra no 21 dizendo o quê? Filhinhos, cuidado com as últimas palavras dele. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Nós conhecemos, ele acabou de dizer. Deus nos deu o entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. O ídolo é exatamente aquilo que vem com uma proposta falsa. Ele se apresenta como Deus na nossa vida. É algo que promete nos dar aquilo que somente Deus é capaz de nos oferecer. E é por isso que nós podemos tornar uma profissão um ídolo, uma carreira profissional, amores. Porque nós depositamos nessas coisas a expectativa que deveríamos colocar na pessoa de Deus. E João diz, nós conhecemos aquilo que é verdadeiro. Se você conhecer aquilo que é verdadeiro, você vai ter melhores condições de reconhecer aquilo que é falso. Por isso ele encerra dizendo, filhinhos, cuidado com os ídolos. Cuidado com os ídolos. E portanto eu quero nessa noite levar você à luz do que você ouviu nesta noite. A pedir a Deus para sondar o teu coração. O que é que hoje tem levado de você o seu melhor? Aonde você tem colocado o melhor de você? Talvez isso seja o seu ídolo. E há uma grande problemática nisso. Porque você vai se sentir sempre frustrado. Porque você vai colocar sobre o ídolo uma expectativa que ele jamais será capaz de te satisfazer. Porque o ídolo se apresenta como Deus em nossa vida. Talvez a gente não diga isso. Mas é esse grau de irrelevância e importância que ele tem na nossa vida. Talvez ele foi crescendo de tal maneira que a gente nem percebeu e hoje nós estamos cegos diante daquilo. E talvez seja preciso Deus tocar nisso para que você perceba. Paulo está lidando aqui primeiramente com esses irmãos, ensinando eles sobre a doutrina da idolatria. Talvez sejamos idólatras. E muito provavelmente não vamos admitir isso. Por isso que a palavra de Deus é o instrumento perfeito. Porque às vezes a idolatria ela se esconde no nosso coração que é corrupto e enganoso. Ele nos engana. Ele prega peças. E por isso Jeremias vai dizer, o nosso coração é corrupto, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ele mesmo responde, o Senhor, aquele que esquadrinha. Deus é aquele que é capaz de entrar no mais profundo. Não há nada que esteja oculto de Deus. E Deus é aquele que pode tornar conhecido de nós os nossos ídolos. Por isso eu quero lhe levar a uma oração e você sinceramente dizer, Senhor, se há ídolos em minha vida, Senhor, revela. Revela para que eu possa colocar cada coisa em seu lugar. Porque Deus deseja ocupar em nossa vida o lugar de primazia. O nosso amor, a nossa devoção, ela deve estar com Deus em primazia. Amar a Deus acima de todas as coisas. É amar a Deus acima de todas as coisas. Nada pode ocupar esse lugar. Se alguma coisa ocupa o nosso amor, que seja maior do que em Deus, isso é o nosso ídolo. Se a sua dedicação hoje maior seja alguma coisa ou alguém, isso se tornou Deus na sua vida. E Deus quer colocar cada coisa em seu lugar. Se você coloca o seu filho como ídolo na sua vida, você vai sufocar o seu filho.
Você vai prejudicar a vida dele, porque você vai criar expectativas sobre a vida dele que ele nunca vai poder satisfazer. Se você colocar isso no seu cônjuge, você vai acabar o seu relacionamento, porque você vai colocar uma expectativa de ser amada pelo seu parceiro, que ele não vai ter capacidade de fazer isso. Se você colocar sobre o seu amigo essa expectativa, do mesmo jeito. Se você colocar isso na sua carreira, na sua profissão, no dinheiro, ou em qualquer coisa que seja, você vai se frustrar e vai se ferir com isso. Por isso, a melhor forma de nós seguirmos uma vida saudável é Deus ocupar o lugar de direito em nossas vidas. E como nosso coração é bandido, na maioria das vezes, ele vai nos enganar. Vai nos fazer acreditar que Deus está ocupando aquele lugar, quando na verdade Ele está só nos enganando. Outras coisas estão lá.